Quando a gente fala de amor próprio, a gente pensa muito na nossa aparência. Mas a gente se esquece que o amor próprio, mais do que isso, ele está ligado na maneira que a gente se vê e na maneira que a gente lida consigo mesmo. Você sabia que o amor próprio também é algo que a gente exercita, também é algo que a gente fortalece? É sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Fica aqui e vem comigo, vamos falar um pouquinho sobre como a gente pode se amar mais. Olá, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Eu sou Alexandre Gruber, especialista em psicologia positiva e autoconhecimento. E aqui no nosso canal a gente tem um espaço de fortalecimento interior, um espaço de desenvolvimento emocional para que a nossa vida possa fluir mais equilibrada. Se você gosta desses temas, se você quer também se desenvolver interiormente, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, de ativar o sininho para que você possa estar sempre recebendo as notificações dos vídeos novos e de deixar o seu comentário, que é sempre muito importante para a gente saber o que você quer ver por aqui no nosso canal. E hoje a gente vai estar falando sobre um tema muito gostoso que todos nós precisamos sempre ficar atentos e fortalecer um pouquinho mais, que é o amor próprio. Quando a gente fala em questão de amor próprio, quando a gente fala de se amar, a gente pensa muito na nossa aparência. A gente pensa muito em gostar daquilo que a gente está vendo no espelho. Mas o amor próprio ele vai muito além. O amor próprio é aquela maneira que você lida consigo mesmo. Como você se enxerga, como você lida com os seus pensamentos, como você se valoriza. Tudo isso é determinante quando a gente fala em amor próprio. Mas o amor próprio não é algo estático, não é algo pronto. O amor próprio é algo que a gente exercita. O amor próprio é algo que a gente fortalece. E é por isso que nesse vídeo de hoje eu vou te dar 7 dicas para você fortalecer o seu amor próprio. E eu tenho certeza que através dessas dicas você vai ser uma pessoa que vai conseguir dia a dia se amar um pouquinho mais. E nessa nossa primeira dica, que é uma das mais fundamentais quando a gente fala de amor próprio, é a ideia de se priorizar. Se priorize e se coloque em primeiro lugar. Muitas pessoas, quando a gente fala isso, entendem que a questão de se priorizar é uma questão um pouquinho egoísta. Que é uma pessoa muito egoísta, aquela que se coloca em primeiro lugar. Mas quando a gente fala de amor próprio, é muito pelo contrário. Porque o fato de você se colocar em primeiro lugar não quer dizer que você não vai gostar das outras pessoas, não quer dizer que você não vai ajudar as outras pessoas também. Quer simplesmente dizer que você compreende que as outras pessoas não vão cuidar de você. Que a sua maior tarefa nessa vida é cuidar de si mesmo. E que se você não pensar no seu bem-estar, no seu crescimento pessoal, emocional e profissional, se você não atender às suas necessidades, não são as outras pessoas que vão fazer isso. Se priorizar e se colocar em primeiro lugar é entender que se você não cuidar de si mesmo e se você não estiver bem, ninguém vai fazer isso por você. E que você não fazendo isso por você, você também não vai estar bem para poder ajudar e cuidar das outras pessoas. Porque antes de cuidar dos outros, antes de ajudar os outros, a gente precisa cuidar de nós. A gente precisa se ajudar. Porque é assim que a gente fica fortalecido. É assim que a gente fica bem para poder dar uma ajuda de qualidade para as outras pessoas. Então, quando a gente fala de amar o outro é importante, mas de amar a si mesmo é fundamental. Se você quer ser uma pessoa realmente nutritiva, uma pessoa que esteja capaz de ajudar as outras pessoas, ajude primeiro a si mesmos. Se priorize e se coloque em primeiro lugar. A segunda dica que eu quero dar para você, quando a gente fala de amor próprio, é a ideia de assumir a responsabilidade por si. É muito comum que nós tenhamos a tendência a terceirizar a responsabilidade da nossa vida ou a encontrar justificativas, desculpas para aquilo que não está dando certo. Eu não estou dizendo que não tem elementos externos que interferem em nossas vidas. A gente tem muitos elementos que interferem. Mas a gente precisa lembrar que somos nós os autores da nossa existência. Assumir a responsabilidade pela nossa própria vida é uma maneira de entender que não é o outro que vai fazer por mim, que eu não devo esperar ter 100% de todas as condições favoráveis e ideais atendidas para que eu comece a trabalhar a minha existência.
Eu posso e devo começar a fazer isso hoje. Eu sou o autor da minha vida, eu sou a pessoa responsável por todos os aspectos da minha existência. Existem dificuldades? Existem. Mas à medida que eu entendo que eu sou o agente responsável pela minha vida, eu compreendo que não vai ser o outro que vai modificar as circunstâncias para mim. Que sou eu que vou me modificar para que eu possa modificar as circunstâncias. Enquanto eu espero simplesmente algo do externo, enquanto eu espero que a vida simplesmente mude, eu muitas vezes caio no vitimismo, eu muitas vezes caio nessa postura de ficar esperando um amanhã melhor. E aí não tem como eu ter um amor próprio fortalecido, porque eu não me acho capaz de tomar conta da minha existência. Eu sempre acho que alguém precisa tomar conta de mim. Mas uma pessoa que se ama de verdade é uma pessoa que se cuida. Uma pessoa que se ama de verdade é uma pessoa que não fica só encontrando desculpas ou justificativas, que não fica jogando pro outro a responsabilidade de cuidar dela. Uma pessoa que se ama assume essa responsabilidade, cuida de si, da própria vida e começa a mexer exatamente as engrenagens da existência para cumprir os seus próprios objetivos. Um terceiro aspecto que eu quero que você lembre muito quando a gente fala de amor próprio e que é fundamental para que você seja uma pessoa que se ame da maneira que você merece ser amado, é a ideia de colocar limites. Seja uma pessoa que sabe dizer não para as outras. Dizer não significa que você precise negar todas as demandas que as pessoas te coloquem. Não significa que você deva recusar tudo. Dizer não é colocar limites e barreiras para aquilo que não é saudável para você. Por exemplo, se alguém vem e te pede alguma coisa que não está ao seu alcance, ou que você não pode cumprir naquele momento, que você entende que vai comprometer a sua integridade, às vezes o seu tempo, o seu bem-estar para realizar aquilo, e você sente que você não tem condições, você pode verbalizar isso para essa pessoa. Você pode colocar os seus termos e explicar as circunstâncias do porquê você não pode realizar e atender aquela demanda. Você pode dizer esse não, porque você entende que você está se cuidando, que você está se preservando e que você está sendo honesto com o outro. Se você sente que aquilo que o outro está fazendo, dizendo, agindo com você é algo que te machuca, você deve dizer um não e colocar limites. Você não deve simplesmente esperar que o outro perceba, que o outro mude, que o outro pare. Você precisa traçar esses limites para entender até onde o outro pode ir com você. Porque esses limites que você traça, que você desenha na sua existência, são maneiras que você tem de você se cuidar. São maneiras que você tem de barrar para fora da sua vida aquilo que não te faz bem e de definir aquilo que você aceita na sua existência. Porque a sua vida, principalmente o seu mundo emocional, é como se fosse a sua casinha interna, porque é onde você mora. E assim como na sua casa física, não é qualquer pessoa que você deixa entrar. Você não deixa a porta aberta e sai por aí. No seu mundo emocional, você deve fazer o mesmo. Você deve ser aquela pessoa que cuida para quem você abre a porta, por que você deixa entrar. Você não deve simplesmente aceitar tudo. Colocar limites é fazer isso. É saber o que você permite na sua existência e aquilo que você não permite. Por isso que dizer não para aquilo que te faz mal é uma das maiores formas de se amar. Outro aspecto interessantíssimo que eu quero que você lembre quando a gente fala de amor próprio é de você cuidar do seu desenvolvimento físico, emocional e espiritual. Porque quando a gente está pensando em autocuidado, a gente está pensando em amor próprio. Porque a maneira que a gente se cuida é a maneira que a gente se ama, é na mesma medida. Você ter uma alimentação saudável, você ter uma leitura que alimente a sua alma, você ter práticas que te estimulem o seu desenvolvimento físico, o seu desenvolvimento mental, que ajudem você a cuidar do seu corpo, da sua alma, da sua espiritualidade, são atitudes de afeto. Não é bom quando o outro cuida de nós? Não é bom quando o outro tem uma atitude positiva, pensando no nosso bem-estar? É maravilhoso. Mas a gente tem que ter essa percepção de que nós precisamos fazer o mesmo conosco. Ter atitudes positivas com nós mesmos.
atitudes que estimulem o nosso progresso, o nosso desenvolvimento, demonstram o afeto e o cuidado que a gente tem com nós mesmos. Pare um pouquinho e pense, de que maneira você se cuida? O quanto você estimula o seu desenvolvimento físico, o seu desenvolvimento mental? Que práticas na sua vida você pode introduzir para você estimular ainda mais? Porque se você é alguém que você ama, você cuida. E se você se ama, você cuida de si mesmo. Então comece a pensar nessas práticas e introduzi-las, porque isso vão estar estimulando esse vínculo que você tem com você mesmo. Agora, a gente não pode esquecer de um outro aspecto, que é uma dica importantíssima no meio de todo esse processo. Descanse. Você também precisa encontrar momentos para repor as suas energias. Nós somos seres humanos e, como seres humanos, nós precisamos aprender a fazer pausas. Nós precisamos aprender a reconhecer o nosso ritmo. Há momentos em que nós precisamos produzir, em que nós precisamos estudar, em que nós precisamos agir, fazer. E há momentos em que nós precisamos repousar, em que a gente precisa entrar naquele instante de introspecção consigo mesmo, naquele momento de autocuidado. O quanto você tem descansado, o quanto você tem encontrado formas de lazer que te deem alegria, que te ajudem a sair daquele tumulto da rotina, daquele estresse do dia a dia. O quanto você procura ter momentos de reconexão consigo. Porque esses momentos de descanso não são momentos de puro ócio, eles são momentos de reconexão. Momentos em que você pode repor as suas energias, momentos em que você pode fazer uma reavaliação da sua vida, momentos em que você pode se dar prazeres tão necessários para equilibrar o seu emocional. Não esqueça de tirar esses momentos para você descansar, para você repousar, para você se reencontrar consigo mesmo. A vida não é só sobre fazer, a vida também é sobre saber descansar para fazer, para viver bem. Por isso, não esqueça, na sua existência tenha esses momentos também de descanso, de lazer que são extremamente necessários. Assim como você também deve ter um aspecto importantíssimo, que é a minha próxima dica. Trace sonhos e metas pessoais. Porque os sonhos e as metas, eles nos estimulam. O que te faz levantar pela manhã? O que te faz enfrentar o trânsito, enfrentar horas de trabalho, de estudo? O que te motiva a agir? São os nossos sonhos. Os nossos sonhos, nossas metas, são as nossas motivações diárias para aquilo que nós fazemos. Uma vida sem sonhos é uma vida vazia. Por isso, sonhe. Trace metas pessoais. Metas que não estejam alinhadas só a alguém. Metas suas. Você quer aprender uma nova língua, você quer conhecer um outro lugar, você quer viajar, você quer adquirir uma nova habilidade. Quais são os seus sonhos? Quais são as suas metas? Eles alimentam a sua alma. Uma pessoa que se ama é uma pessoa que sonha e, acima de tudo, trabalha pelos seus sonhos. Porque ele sabe que atrás de cada sonho está a sua realização. Então não deixe de ser uma pessoa que sonha e que trabalha para realizar. E a minha última dica, e essencial no seu processo de auto-amor, e que você jamais deve esquecer é: se perdoe. Se perdoe e se acolha. Porque muitas vezes nós guardamos mágoas de nós mesmos, pelas nossas imperfeições, pelos sonhos que ainda não realizamos, pelas decepções que passamos, por todas as vezes que nós não fomos melhores do que nós queríamos poder ser. Por isso que a gente precisa se perdoar. A gente precisa se perdoar pelas nossas imperfeições, nós precisamos se perdoar pelos nossos enganos antigos, pelas nossas falhas. Porque o perdão é um ato de aceitação, é um ato de acolhimento interior. Uma pessoa que se perdoa é uma pessoa que compreende, que tem a sua humanidade, que vive ciclos e que nem sempre vai ser aquela pessoa ideal, mas vai ser aquela pessoa possível. Se perdoe também pelos seus enganos, pelas suas frustrações, pelas vezes que você acreditou não ser suficiente, pelas vezes que você não foi perfeito, porque nenhum de nós é. O perdão nos aproxima de nós mesmos.
O perdão nos faz crermos que somos merecedores do melhor, sim, mesmo tendo inúmeras falhas. Então, mesmo diante das suas falhas, mesmo diante das suas imperfeições, se perdoe, porque Ele mostra que, apesar de tudo isso, você é um ser que tem muito valor por ser quem é. Porque você é um ser imperfeito, mas que está tentando evoluir, que está tentando progredir. E eu tenho certeza que se você praticar todos esses aspectos, essas dicas que nós trabalhamos nesse vídeo, você vai estar cada vez mais fortalecendo esse vínculo de afeto que você tem consigo mesmo. Porque é quando a gente fortalece o amor próprio que a gente se prepara para ter uma vida melhor. Uma pessoa que se ama é uma pessoa forte emocionalmente. É uma pessoa preparada para a vida e preparada para criar vínculos saudáveis com os outros também. Por isso, alimente esse amor próprio que você tem. Pratique essas dicas e fortaleça ainda mais esse vínculo que você tem com você mesmo. Porque todos nós estamos aqui e merecemos muito amor. Mas para começar, a gente precisa se amar também. Porque é se amando que a gente encontra o amor na nossa vida. Eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Se você gostou, se você achou que essas dicas são úteis aqui na sua existência, deixe aqui nos comentários. Se você já pratica alguma dessas dicas, comenta aqui também. E não esquece de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e de compartilhar com aquela pessoa que você ama e que também precisa se fortalecer dentro de si mesma, fortalecer o seu amor próprio. Espero que você tenha gostado, que você continue aqui nesse espaço, lembrando sempre que a sua vida começa dentro de você.